como hoje pessoas que têm 20 mil inscritos no YouTube, 80 mil seguidores no Instagram, podem viver da própria imagem, podem viver como um influenciador, porque ele consegue entregar para um público que é fiel a ele. Esses dias eu me peguei pensando, o que seria melhor, né? Qual seria o melhor cenário? Você ter 1 milhão de inscritos sem ter uma comunidade, tratando de YouTube, ou você ter 100 mil inscritos com uma comunidade fiel ao criador em questão. Eu tava pensando sobre, né? Eu comecei a observar os canais que eu mesmo consumo. E que minha esposa consome também. E eu comecei a perceber a- como era, não necessariamente o comportamento de quem consome, mas sim todo, como se fosse um ecossistema que gira em torno do criador de conteúdo e quem tá ali consumindo, porque obviamente que eu não vou ter acesso às pessoas, mas pelos comentários, pelas curtidas, você consegue perceber que existe um padrão. E aí eu vou dar dois exemplos aqui. Tem um canal, tem uma pessoa, né, que é um cara que criou um canal chamado Lucas Barreto. Acho que é Lucas Barreto. Acho que o canal também acho que é Lucas Barreto. Eu não sei se esse é o nome, mas o nome do rapaz é Lucas Barreto. Aí ele fala sobre o dia a dia dele, rotina, coisas que ele tá pensando, enfim. Aí eu, aí eu, junto com a Priscila, eu acompanho também, né? E também quando eu posso, eu mesmo assisto sozinho também. E eu comecei a observar, tipo assim, por exemplo, um vídeo recente dele, ele falou como ele tá vivendo agora nesse ecossistema Samsung, que ele tava usando tudo Samsung, celular, fone, relógio, eu acho, alguns itens da Samsung. Aí ele tava falando como é que tá sendo essa experiência, como é que foi essa experiência. Eu falei, cara, que maneiro. Aí eu entrei no Instagram dele, eu sigo ele no Instagram, e eu vi que o maluco é tipo que patrocinado, tá ligado? Eu já percebi que ele fazia muita publicidade pra várias e várias marcas. Várias e várias marcas mesmo. Eu falei, cara, esse maluco é gigante, pô. Que isso, já fez, pô. Já fez pra própria Samsung, parece que ele é patrocinado, que tem lá na bio dele no Instagram, tá lá Team Samsung, alguma coisa assim. Pô, já vi ele fazendo pra Becks, cerveja Becks, pra Eisenbahn, pra produto de beleza, pra coisa de comida. Eu falei, pô, esse maluco é grande, cara, esse maluco é gigante. Mas eu nunca tinha me atentado a números de seguidores no Instagram e números de inscritos no YouTube. Aí eu fui e peguei pra ver. Pô, o cara tem 21 mil inscritos no YouTube. E no Instagram, se não me engano, ele tem uns 80 mil seguidores ou 90 mil seguidores, o que é relativamente para esse universo, né, esplendoroso de influenciadores, de criadores de conteúdo digital, é relativamente pequeno. Eu falei, cara, mas como isso, cara? Como é que isso funciona, mano? Aí, aí outra pessoa e esse outro canal, eu e Priscila consumimos mais juntos. Faz tempo que eu não assisto um vídeo, mas a Priscila, pelo menos essa semana, eu vi que ela assistiu um videozinho da. Esqueci até o nome da menina. Mas é uma menina que mora. Esqueci até o nome dela. É uma menina que mora em Nova York, se mudou com o marido, mais nova, assim, deve ter uns 25 anos, 26. Não chega a 27, pra não ser leviana, mas é bem novinho. Os dois são novinhos, assim, acho que são 25 ou 26 anos, por aí. Eles se mudaram pra Nova York por conta de trabalho. Eu lembrei do nome do marido dela, é Vitor. O nome dela eu não. Júlia Bellinati. Isso, Júlia Bellinati. Se mudaram, ela começou a documentar como é que estava sendo a rotina dela, a vida dela, que pererê, pá, pá, pá. Estética do vídeo também agrada muito a minha, a Priscila. A gente gosta muito de como é a edição, de como ela dá andamento no vídeo, enfim. É bem legal. Júlia Bellinati. Aí passou um tempo, a gente pegou ela bem no iniciozinho. Hoje ela tá com seu, já deve estar com uns 90 mil inscritos no YouTube. E eu nem sei quanto que ela tem de seguidores no Instagram, mas também não é muita coisa, não. Aí do nada eu comecei a ver um monte eu acho que é patrocínio, né? Dela falando sobre roupa, cartão, empresa de não sei o quê. Eu falei, caraca, mano, como é que pode, cara? Eu comecei a observar o Lucas e a Júlia Bellinati, né? Eu comecei a entrar nos comentários. Sem brincadeira, gente. Você pode entrar aí em qualquer influenciador grande e é bem genérico, assim, por exemplo, pega um Whindersson Nunes da vida. Se você entrar num vídeo dele e colocar nos comentários, você vai ver muito hate lá. Por mais que o cara seja do bem e tudo mais, vai ter gente falando, agora que tá consumindo droga, isso, 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 cara que tá no fundo do poço.
ouço muita gente apoiando também, muita gente falando bem, acho que até a vasta maioria, mas muita gente falando mal. E quando eu entrei nos comentários do Lucas e da Júlia Bellinati, Lucas Barreto e Júlia Bellinati, quando eu entrei nos comentários deles, eu comecei a ver que ali existe uma comunidade. Tipo assim, não existe hate. E eu achava que isso era impossível na internet. Obviamente que deve ter ali numa DM, no Instagram deles e tudo mais. Mas na sua vasta maioria, tipo assim, é a absurda maioria. Não existe o ódio. Não existe esse discurso de ódio que é tão propagado na internet. Eu falei, cara, como é que eles fizeram isso? E eles conseguiram crescer, né? Pô, 21 mil seguidores o Lucas e ela, pô, seus 90 mil. Pô, isso é coisa pra caraca. Você tem de inscritos. E eu percebi que eles cresceram construindo uma comunidade. Aí eu percebi isso pelos comentários, aí eu comecei a ver a quantidade de viewers que tem esse. Viewers e curtidas. Cara, pelo menos a última vez que eu peguei pra observar isso da Júlia, era tipo assim, era sempre entre 30 mil e 40 mil, acho que 25 mil e 40 mil visualizações, e não sei quantas mil curtidas, mas era sempre uma faixa de quantidade padrão. Um, um vídeo ou outro, né, que destoava, porque é normal, você entra no canal de qualquer um e isso vai existir. Um vídeo ou outro que destoava, mas o padrão era sempre o mesmo. O do Lucas, por exemplo, o Lucas tem seus 20 e poucos mil seguidores, é sempre isso daí, é 6 mil visualizações, ali estourando 15 mil visualizações, aí pô, tem um vídeo ou outro que destoa, vai lá para seus 20 e poucos mil, 20 e poucas mil visualizações. Eu comecei a perceber, eu falei, cara, se eu sou uma marca e vejo números tão consolidados assim, eu iria preferir escolher esse tipo de público esse tipo de pessoa para oferecer o meu produto, a minha marca para o público deles. Porque é um público 1000 vezes mais fiel, cara. A minha esposa, ela é publicitária e ela trabalha, presta serviço para uma marca enorme, gigante no mundo. Aí eu comentei sobre essa percepção que eu tive com ela. Eu falei, poxa, Priscila, percebi isso, como é que funciona e tal. Aí meio que ela me explicou lá, né, tecnicamente, questão de sentimento, de várias coisas, né, que eu não sou capaz aqui de transmitir tecnicamente o que ela falou. Mas quando ela falou, eu entendi. Mas só pra. Aí ela fez um paralelo que ela tem uma outra equipe de influenciadores, né? Fechou o contrato com algum influenciador grande e as vendas não converteram tantos cliques, né? Sei lá, enfim. Só sei que não foi bem sucedido aquela, não é propaganda, né? Mas aquela ação não foi tão bem sucedida quanto se esperava a partir do que era visto pela quantidade de seguidores que tinha no Instagram, no TikTok e no YouTube. E você vê números absurdos, você pensa, a entrega dessas pessoas, pô, vai ser absurda também, vai ser proporcional à quantidade dos seguidores que essa pessoa tem. Mas não, pelo contrário, ela disse que obviamente que é mais fácil você acertar quando a pessoa tem um público maior do que não acertar, mas não é uma receita de bolo, não necessariamente funciona. É 1000 vezes às vezes melhor você pegar uma pessoa que tem um contexto de comunidade entre seus inscritos e seguidores do que você pegar um cara que é genérico, né? Tem a pergunta inicial que eu fiz, né? Tem 1 milhão de seguidores, de inscritos, mas não tem uma comunidade. Tá entregando aquilo dali pra quem? Às vezes a marca que vai querer comprar, vai querer se associar a esse influenciador, precisa que o público que, entre aspas, aquela figura ali vende, representa, entrega, é ouvida, é, de fato tem um retorno, tá ligado? De fato tenha uma entrega que seja da perspectiva, pelo menos da ideia inicial, né? Mas não necessariamente os números refletem isso. Então, na minha cabeça hoje, se eu fosse crescer na internet, eu iria querer ter uma comunidade de pessoas que se conectam a mim, ao que eu falo, do que ter necessariamente quantidade de inscritos ou seguidores. Porque eu acredito que o crescimento ele é saudável, ele é 1000 vezes mais saudável e até para as grandes marcas faz mais sentido. Aí eu fiquei pensando nisso e eu falei, cara, interessante. Como hoje pessoas que têm 20 mil inscritos no YouTube, 80 mil seguidores no Instagram, podem viver da própria imagem, podem viver como um influenciador, porque ele consegue entregar para um público que é fiel a ele. Então, pô, eu não tenho nem 200 seguidores, mas se eu pudesse dar um conselho, até para quem tem potencial para crescer, ou para de fato ser um influenciador,
seria esse. Cresça construindo uma comunidade. Cresça de forma comunitária. Não sei nem se esse termo existe. Mas. E não só procure números, viewers. Não só procure números. Eu acho que o conselho seria procura a consistência por trás dos números. É isso, acho que seria um conselho até pra mim, né? Mas é isso. Tô em live aqui. Fica na paz. Vou encerrar por agora.